Olá, meu nome é Sandra e eu vim aqui dar o meu relato, contar o meu testemunho de como eu me libertei de um relacionamento com um narcisista perverso. Bem, eu conheci esse narcisista perverso na igreja. No início parecia um príncipe, me encantei. Ele me mandava flores, me chamava de princesa, me mandava bombom no trabalho, me mandava mensagem, como eu cheguei, como foi o meu dia, boa noite, minha princesa, como foi seu dia? E aquilo foi me encantando. Mas e só depois que eu descobri que todo narcisista faz isso no começo, até ele ter sua vítima nas mãos. Quando ele tem a vítima nas mãos, quando ele já conseguiu dominar toda a mente dela, todo o psicológico da vítima, daí ele se transforma. Isso tanto pode ser homem quanto mulher. Tem mulher narcisista também. Tem homens que sofrem com transtorno, com essas mulheres com esse transtorno. Vocês, homens que estão ouvindo o vídeo, mandem um relato no e-mail, eu quero ler aqui. Pode mandar os nomes trocados, porque ninguém quer se expor. Bem, eu vivia com esse príncipe, que de príncipe não tem nada, né? Com esse narcisista perverso, pisando em ovos. Que no começo era tudo mil maravilha. Mas ele foi trazendo coisas de pouco a pouco para o meu apartamento que eu comprei. Eu estava pagando ainda, né, na época. Foi trazendo de pouco a pouco. Quando eu percebi, ele já estava morando ali, porque não ia mais para casa. Não, ninguém falou assim: "Ah, vamos morar junto. Se muda para cá. Vamos juntar as coisas e morar junto". Não, ele simplesmente foi trazendo e eu não fui percebendo. Quando eu percebi, ele já estava lá morando com 4 meses de namoro. E sempre com mania de grandeza, dizia que ele tinha carros luxuosos, que ele tinha parceria com empresas, tudo mentira, um pé rapado, não tinha nada. Trabalhava de motoboy, mas era um narcisista perverso. E eu já vou contar para vocês por que que ele era perverso, porque que eu sei que ele era perverso, eu não imagino, eu tenho certeza que ele era perverso. Porque ele me batia muito, porque ele me queimava com cigarro. E daí dizia: "Viu o que você me fez fazer? Eu te amo tanto e olha o que você me fez fazer com você". Mas é isso que eles fazem, né, eu vivi isso na pele. Eles fazem isso e depois eles fazem a gente se sentir culpada. E a gente fica pensando: "Mas será mesmo que eu sou culpada? Será que eu irritei ele a ponto de fazer isso? Será que eu sou a culpada?". Sendo que você tá lascada de tanto apanhar. Mas ainda está se sentindo culpada, porque ele já dominou a tua mente. O narcisista faz isso, ele entra dentro da tua cabeça, você fica louca, ele te deixa louca. E se você não sair desse relacionamento conseguindo andar ainda, eu acho que você vai sair de cadeira de roda, porque no meu caso quase foi isso. Eu vivi quase o que essa moça viveu aí, só não fui queimada com cigarro. E não apanhei, porque quando vinha pra cima de mim eu batia também. Era mais miúdo do que eu, mas era um narcisista perverso. Um dia eu conto a minha história para vocês. Quando íamos à igreja, ele fazia colocar roupas compridas que tapasse, né? Ela falou que ela escreveu que ele fazia colocar as roupas bem compridas, tipo calça, blusa comprida, mesmo que tivesse calor, com gola, para não aparecer os machucados. Ah, ela falou também que ele, na hora da intimidade, ou na hora que ele estava batendo nela, ele apertava o pescoço até ela desmaiar. Que perigo de um dia essa moça não voltar mais, né? Perigo de um dia ela morrer mesmo. Ali foi um livramento, Deus deu um livramento para ela. Porque esses seres malignos, eles querem roubar o brilho que a gente tem, né? E eles conseguem se a gente deixar. A gente deixa porque a gente não sabe, a gente não percebe, porque chega sutil. Chega sutil, chega sutil. Ele não chega dizendo: "Ai, eu sou um monstro, um narcisista perverso". Não, ele chega sutil. Ele vai chegando e ó, a lábia no teu ouvido. Quando ele domina a vítima, e ele escolhe a vítima. Ele escolhe a vítima.
Ele não pega o aleatório, ele pega aquela que ele sabe que ele vai dominar. Ele tem o faro fino para escolher a vítima. Aí ela fala assim: quando íamos à igreja, eu tinha que ir com roupas muito compridas para cobrir todos os hematomas, golas altíssimas. Fez de me afastar da minha família, olha, mais um alerta vermelho, dos meus amigos. Eu não tinha mais círculo de amizade. Eu queria sair com as minhas amigas também, mas ele nunca deixava. Ele sempre dizia assim que, ele me ama tanto, queria passar comigo, ver um filme comigo. Como que eu ia sair com as minhas amigas e deixar ele? Ele já tinha planejado tudo. Fazer uma pipoca, a gente assistia um filme, e eu me sentia culpada e não ia. Olha, outro alerta vermelho, é isso que eles fazem. Eles te afastam sutilmente da tua família, dos teus amigos, até que você não tem mais vida. A tua vida é viver em função deles. É isso que o narcisista perverso ou não perverso, narcisista, pessoas com esse transtorno faz isso. Afasta a sua vítima, porque não é esposa. Não é, porque é uma vítima ali que ninguém tá vendo, o negócio é silencioso. Ninguém tá percebendo. Eu trabalhava numa empresa, ganhava muitíssimo bem, como eu disse para vocês, comprei meu apartamento e estava pagando. Mas de tanto ele me perturbar no trabalho e pagar pessoas para me perturbar no trabalho, eu acabei sendo mandada embora. Olha que judiação, né? Comecei a trabalhar de casa, mas aí mesmo que meu inferno aumentou. Porque como ele só fazia os bicos, e até tinha parado de fazer os bicos. Aí ele já não estava mais com mania de grandeza, né? Já tinha dominado ela. Não precisava mentir que tinha carrão, parceria com a empresa, nem ia entregar mais as coisas de motoboy. Vivia às custas dela, né? Gigolô. Além de narcisista, perversa, gigolô, né? Se você estiver vendo esse vídeo, você é um gigolô. Gigolô, gigolô, gigolô. Comecei a trabalhar home office. Mas aí mesmo que o meu inferno aumentou, porque ele estava em casa direto, já nem trabalhava mais. Aí mesmo que eu apanhava mais e era queimada mais. E me infernizava tanto que eu acabava não conseguindo me concentrar no meu trabalho. Mas graças a Deus, porque Deus é maior. Deus é maior, Deus te deu livramento. Graças a Deus, por causa dos meus estudos, que eu me esforcei muito, estudei, terminei, concluí os meus estudos, eu comecei a trabalhar em um banco e ganhava muito bem no banco. E lá, desde o primeiro dia, eu já avisei o segurança que se chegasse uma pessoa mostrar a foto me procurando, não era para deixar entrar. Eu sempre estaria em reunião. E ele tentava. Não pensem que ele não tentava. Muitas vezes por dia ele ia num banco, que eu não vou citar o nome aqui, não vem ao caso. Mas é um banco que tem nacionalmente. Ele tentava. Várias vezes por dia ele ia tentar falar comigo lá. Mas como o segurança já estava avisado que não era para deixar entrar, eu peguei um cargo bom. Eu não era supervisora encarregada do pessoal da vigilância. Mas eles, graças a Deus, acataram o meu pedido, né? Que não foi uma ordem, foi um pedido. Eu contei um pouco da história, porque senão eu fiquei com medo que eles iam deixar ele passar e ir lá me perturbar e me fazer perder o emprego. E as parcelas do apartamento estavam todas atrasadas. Graças a Deus, com 3 meses trabalhando, economizando muito. Ele queria o dinheiro, mas eu nem levava para casa, deixava na conta lá no banco mesmo. Abri nesse banco que eu fui trabalhar. Bem que você fez. Boa. E comecei a pagar certinho, pagava mais de uma prestação. Olha, ela ganhava bem. Cada vez que eu recebia, e consegui colocar em dia o meu apartamento. E ele não queria sair do meu apartamento. Um dia tivemos uma briga feia. Ele disse que não ia sair de casa. Falei, eu vou dormir na minha mãe e quando eu voltar amanhã de manhã, eu não quero mais te ver aqui. Só que ele não imaginou que eu ia voltar de noite. A minha mãe disse, não dorme fora, porque isso aí ele vai acusar que você que está abandonando o lar. Eu voltei para casa. Como eu tinha chave, entrei. E o que eu pego? Ele na cama com outros 2 homens. Eu acho que ele era bi, porque comigo ele comparecia bem, tá? Não é que ele não quisesse,
não gostasse da fruta. Se não gostava, disfarçava bem. Então, mas eu acho que ele era bi. Quando me viu, começou a gritar, que nem um louco, que não era aquilo que eu tava vendo, não era aquilo que eu tava imaginando. Só faltou dizer, você tá imaginando coisa, você tá delirando, você tá tendo um surto psicótico, não é isso, você não tá vendo ninguém, aqui só tem eu. Só faltava dizer isso. Os outros dois ficaram apavorados, vestidos e saíram correndo. Os outros dois não me deviam explicação nenhuma, né? Provavelmente ele pagou, não sei, porque dinheiro da onde? Só se traficava. Porque no começo ele mentiu pra mim que ele não bebia, que ele não fumava, que ele não tinha vício. Depois eu descobri que ele bebia, fumava e usava outras coisitas mais. Então, talvez começou a traficar e ter dinheiro para pagar esses homens para ir lá, eu não sei. E então, como aconteceu isso que eu cheguei e aí eu liguei a câmera do celular e começou a gritar. Começou a gritar que nem um louco. Alguma coisa eu consegui filmar, não foi tudo. Porque no começo eu fiquei paralisada. Depois ele viu, eles começaram a se movimentar e a correr e ele gritar. E eu me assustei. Então eu gravei pouca coisa, não pude gravar muito para ter uma prova para mim, né? Porque eu queria tirar ele do meu apartamento, eu não conseguia. E saí correndo pro outro quarto e tranquei. Ele batia, batia e chutava. Olha, teve hora que eu achei que ele ia conseguir quebrar a porta. Acho que se eu tivesse um machado em casa, ele tinha quebrado a porta. Mas se ele entrasse, ele ia me bater muito aquele dia. É porque ele queria apagar o que eu tinha gravado. Ele viu gravando. Eu esperei ele ficar bem quieto, que eu acho que ele pegou no sono, com tudo apagado, e eu saí devagarinho. Bem devagarinho. Porque se eu deixasse o dia amanhecer, ele ia me dar uma surra. Ia começar a me queimar com cigarro até eu entregar o celular. Saí de madrugada mesmo, já tá quase amanhecendo o dia, mas estava escuro ainda. Peguei minha bolsa, minhas coisas do trabalho, fui para um posto de gasolina, entrei numa loja de conveniência, tomar um café, comer alguma coisa, nervosa que eu tava, não tinha dormido, não tinha pregado o olho, e eu tive que trabalhar aquele dia sem dormir. Fora outros dias, porque depois que entrei no banco, ele demorou para sair do meu apartamento, assim, é bem resumido. Ela escreve que ela mandou bem resumido o e-mail, porque senão ia ficar muito grande. Aí eu perguntei pra moça, diz ela, eu perguntei pra moça se ali elas tinham máquina pra tirar uma xerox. Xerox não, pra imprimir. Tinha uma máquina de imprimir. Ela disse que sim, porque eu não queria correr o risco de imprimir lá no banco onde eu trabalhava e alguém ver. Porque é vergonhoso. É humilhante você apanhar, ser queimada com cigarro e ainda ser na tua cama o camarada que casou com você pegar ele com 2 homens. A cena foi horrível. Eu não vou nem descrever porque ela foi, né, é nojento. Ela imprimiu, fingiu que não viu. Eu também não dei satisfação, porque não devia satisfação. Peguei aquele documento, coloquei na bolsa e fui trabalhar, entre aspas, né? Esperar o banco abrir, porque pra gente abre bem antes das 10. A gente não começa às 10, começa bem antes. Quando abriu para os funcionários entrar, entrei, trabalhei. Na hora do meu almoço, eu fui na delegacia, mostrei todas as marcas que tinha, porque tinha umas que já tinham sarado, outras estavam sarando, outras estavam mais vivas. Não tinha daquela noite, porque ele não conseguiu me pegar, porque senão ia ter muita. Fiz um BO e a minha mãe me instruiu para pedir separação de corpos. Mostrar aquela traição ali, né? Porque adultério é crime. E pedir a separação de corpos. Quando foi no outro dia, não foi no mesmo dia, no outro dia chegou aquele rapaz que vem lá mandado lá pelo juiz, aquele lá do fórum, para entregar um papel que ele tem que sair do apartamento. Eles ficam esperando na porta. Que tem que ir embora, que tem que sair, não pode ficar. Esse homem começou a querer gritar, e já mandaram ele calar a boca. Ele catou as coisas dele, umas roupas, umas coisas que ele tinha. Ele tinha até umas roupas boas que eu tinha dado para ele. Catou e foi. Porque
era lei, né, separação de corpos. Aí disse que ele ia entrar na justiça para pegar metade do meu apartamento. Entrou, só que não conseguiu. No mesmo dia eu já fui pegar um advogado, conversar com o advogado, que eu já tinha o apartamento, que eu estava pagando o apartamento. Ficou atrasado enquanto ele estava lá me perturbando a vida. Não me deixava trabalhar e ele não trabalhava. Que ele não tinha direito nenhum no meu apartamento. Não teve direito, não levou nada, mas levou muito tempo para ele me deixar em paz. Eu aluguei o meu apartamento e fui morar de aluguel para ele não saber onde estava morando, para poder ter um pouco de paz. Demorou muitos meses para ele parar de me perturbar. Hoje, graças a Deus, ele parou de me perturbar. Eu fiquei sabendo que ele se envolveu com outra pessoa, mas quando a pessoa descobriu como ele era, já caiu fora, não ficou tanto tempo como eu. E depois ele se envolveu com uma outra, depois eu não soube mais. Não sei se ainda mora na cidade ou não mora na cidade. E essa é a minha história resumida de como eu consegui sair de um relacionamento com um narcisista perverso. Eu pedi a separação de corpos na justiça e ele teve que sair da casa, do meu apartamento. Mas não interessa. Para você que está aí assistindo e é casada com um narcisista perverso, a não ser que Deus tenha falado que você não é para se separar. Não importa se a casa está no nome de vocês dois. Você pode, essa lei existe, você pode pedir a separação de corpos do mesmo jeito. No caso, daí ele vai ter que sair e você fica morando na casa até vender e dividir. No meu caso, não era vender e dividir, porque era meu. Eu não ia dividir uma coisa com ele que era meu, que eu nem tinha acabado de pagar ainda. Hoje em dia eu já acabei de pagar. Mas eu não tinha acabado de pagar. Mas você que tem uma casa junto com o narcisista, você pode pedir a separação de corpos e ele tem que sair até essa casa ser vendida e dividida por igual. Ou você pede, vai na justiça, pede a separação de corpos e avisa que tá saindo. Se ele não quiser sair, se não quiser enfrentá-lo, avisa que tá saindo para não perder a tua parte na casa. Mas essa lei existe. Se informe com o advogado. Você tá assistida pela lei. Tá bom? Essa é a minha história bem resumida. Nossa, gente, quando eu li essa história, fiquei louca para vir gravar aqui para vocês. Que eu já vim gravar já. Escolhi essa entre outras porque eu me identifiquei um pouco com a história da moça. Histórias de narcisistas, eu me identifico quase com todas. Porque meu pai tem 87 anos e ele ainda é um narcisista. Perverso. Só que hoje ele finge bem, porque ele não pode mais fazer aquelas maldades, né? Os filhos são tudo adulto, tudo, né? Eu já tenho 50 anos. E eu vi a história de uma moça que ela casou com um narcisista e daí se separou, e outro narcisista, e o terceiro narcisista, que a família depois ficou contra ela, dizendo que era ela a culpada porque ninguém dava certo com ela, então a culpa estava nela. Não é, é porque assim, ó, o universo, ele te dá aquilo que você tem. E ele entende que você tá gostando daquilo, e ele te manda mais daquilo. Tipo, eu tinha meu pai que era desse jeito. Me casei com um pior. Mas graças a Deus o ciclo na minha vida foi quebrado. Hoje, de mim, Hortência, que eu tô falando, eu sou casada com um homem bom, abençoado, há 22 anos. Minha filha, o marido dela é uma bênção. Esse ciclo foi quebrado, mas se não tivesse sido quebrado, esse ciclo se continuaria. É por isso que aquela moça lá do outro relato, 3, e a família daí virou contra ela no terceiro, dizendo que não dá certo com ninguém, então a culpa é tua. Não é isso. É porque o universo te manda aquilo que você tem, daquilo que você mais fala. E se você tá vivendo com um narcisista, o que você vai falar? Quando você vê a tua mãe, quando você vê alguém que possa dar um alento, que você possa desabafar, você vai falar sobre o relacionamento, sobre a surra que tá levando, sobre as queimaduras que tá levando. E aí que entra o universo achando que você
tá gostando daquilo, te manda mais daquilo, porque você tá falando muito naquilo. É assim que é, a lei da atração. E você, que tem uma história com narcisista, que muitas mulheres e homens têm, manda para mim. Eu vou deixar o meu e-mail e o meu WhatsApp na descrição do vídeo. Eu vou ter muito carinho e respeito em contar a tua história. Já manda com o nome trocado, para não ter perigo de identificar a pessoa. Porque a pessoa não quer ser identificada e não precisa se expor, tá bom? Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.